Olá a todos! Inicialmente vamos passar os recados importantes nesse tempo de quarentena e isolamento social. Todos sabemos que por conta do Covid-19 nós estamos enfrentando uma situação bastante atípica e, portanto, estamos fazendo as palestras, os tratamentos, a irradiação e até mesmo os cursos, os grupos de estudos, todos estão funcionando remotamente. Mas todos os trabalhos, eles continuam. Portanto, se você, frequentador da casa espírita, já estava em tratamento, continua fazendo o seu tratamento. Após a palestra, às 21 horas, é o momento da irradiação. Lembre-se também de pegar a sua água, ela é muito importante. Você pode trazê-la neste momento, antes da prece, antes do início da nossa palestra, deixar ao seu lado, que ela vai funcionar também como uma terapêutica, um tratamento bastante importante. Lembrando então que por conta desse isolamento, os nossos encontros estão acontecendo de forma virtual. Neste momento, vamos respirar fundo. Vamos imaginar uma bela tarde, um sol agradável, um momento de harmonia e calma. Vamos imaginar o sol nos aquecendo, irradiando a sua luz, uma luz dourada de amor que protege, ilumina. Vamos imaginar o poder de Deus nos cobrindo, percorrendo todo o nosso ser, trazendo calor, trazendo força, trazendo alívio para as nossas dores. Vamos nos conectar com Deus. Que assim seja. No momento de hoje, nós vamos falar sobre uma obra bastante importante. Ela foi psicografada pelo médium Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz, e o nome dessa obra, deste pequeno livro, é Conduta Espírita. E na Conduta Espírita, que é um livro bastante interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a se interessar pela doutrina espírita, ou mesmo para aqueles que gostam de ler pequenos trechos, não é? No momento de dormir, um pouco antes do momento do sono. Então é um livro perfeito para que tenhamos na cabeceira, para um momento de repouso, descanso e principalmente um momento de boa leitura. Tem um capítulo na Conduta Espírita, é o capítulo 22, se não me falha a memória, que é intitulado Perante os Doentes. E ele começa, não é? Inclusive eu vou começar pela citação final que tem no capítulo. A citação final é de Mateus, versículo 25, 40, diz o seguinte: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim mesmo o fizestes. Jesus disse essas palavras quando orientou os seus discípulos a saírem e fazer exatamente aquilo que ele fazia: curar, proporcionar alívio para as dores das pessoas,
principalmente os enfermos, as enfermidades, não é, que acometem tantas pessoas. É interessante que tenhamos a consciência que, para refletirmos sobre essa questão perante os doentes, é importante que pensemos o seguinte: será que nós estamos fazendo tudo aquilo que podemos perante as pessoas que necessitam do nosso auxílio? Eu lembro de uma história muito interessante que aconteceu no início desse ano. Já estávamos num período de isolamento social e a mãe de um amigo meu entrou em contato comigo através de uma rede social, me falando o seguinte: venha visitá-lo, porque o caso é muito grave. E eu lembro que, de forma muito espontânea, eu fui visitá-lo. Apesar de já estarmos num período de isolamento, eu fui visitá-lo dentro de um hospital. Foi um gesto bastante espontâneo. Eu não pensei muito, eu simplesmente fui. E ao chegar no hospital, eu lembro que ele estava bastante, não é? Numa situação bastante difícil, muito enfermo realmente. E eu lembro que eu cheguei com um otimismo, uma boa vibração, uma boa energia. E ao chegar no quarto, procurei falar de coisas agradáveis, enfim, sempre com uma energia positiva, um bom astral, uma coisa boa emanando. E eu lembro que esse meu amigo, esse jovem, ele estava com uma doença pulmonar. E eu lembro que eu já comecei a perceber, quando eu estava já na hora de sair, eu já comecei a perceber, comecei a sentir uma confiança, um sentimento bom de confiança, comecei a pensar coisas boas, que ele, não é, na sua melhora, inclusive falando para ele, para sua mãe, para sua família, no seu restabelecimento, enfim. E foi muito interessante que ele acabou saindo do hospital, voltou para casa, melhorou, houve o restabelecimento completo. E aí a gente fala, então, contando essa pequena história, a primeira orientação, a primeira regra que André Luiz nos traz nesse capítulo, não é? Que é o 22, perante os doentes, que é exatamente essa. Quando você vai cuidar um doente, cuidar um enfermo, ou visitar uma pessoa num hospital, você deve manter uma atmosfera agradável, uma atmosfera positiva. Muitas vezes existem pessoas que, ao adentrarem-se num ambiente de doença, num ambiente de enfermidade, elas entram com um astral pesado, austero, seriedade, muitas vezes trazendo mais preocupação ainda para aquela pessoa que está enferma e para os familiares. Então é muito importante para a nossa cura, para o nosso total restabelecimento, que nós tenhamos pensamentos positivos. Hoje em dia, em pleno 2020, nós sabemos disso, porque muitas teses científicas são escritas sobre isso. Existem muitos trabalhos, pesquisadores incessantemente falando sobre essas questões. Mas nós sabemos e sentimos isso, pensamentos agradáveis, pensamentos bons, uma alegria, uma serenidade, não aquela alegria exagerada, não, mas uma serenidade, uma harmonia, aquele pensamento equilibrado, o bom senso, não é? O discernimento também é muito importante nesse momento. E, enfim, é muito importante que nós mantenhamos esse bom astral, essa energia boa na volta do enfermo. Então essa é a primeira
orientação que André Luiz nos traz com relação a essa questão. A segunda orientação que André Luiz nos faz é a seguinte: nós não devemos nos abater pelo desespero. E tem uma frase no finalzinho desse parágrafo que diz o seguinte: o desespero é fogo invisível. Muitas vezes as pessoas ficam desesperadas, se desesperam, entram em desequilíbrio total. E é muito importante que saibamos realmente, verdadeiramente, que só quem sabe o momento da nossa morte é Deus. Nós não temos acesso a esse tipo de informação. Então, muitas vezes existem pessoas, inclusive é uma prática bastante comum entre médicos, hoje não tão comum, já caindo em desuso, mas ainda é comum entre médicos. Os médicos falam: restam 2 meses de vida, resta 1 mês de vida. Muitas vezes até no sentido da família se preparar. Tem toda essa questão, não é? Práticas, despedidas, que são tão importantes nesse momento de partida. Enfim, existe toda essa questão que é, sem sombra de dúvida, bastante importante. Mas somente Deus sabe o momento da morte. Então nós não devemos entrar em desespero, agonia. Nós precisamos manter a calma. É importante que tenhamos a consciência que a morte é uma passagem, é uma mudança de estado. Num momento, o ser, o espírito, tem um corpo físico, um corpo material, que necessita de água, de alimento, de oxigênio, e no outro instante, o espírito não tem mais esse corpo físico, mas é o mesmo espírito. A vida continua, como fala a obra do nosso querido irmão Chico Xavier. A vida continua. Então a pessoa, ela troca de estado, mas ela continua viva. E após o momento da morte, o desespero auxilia? Também não. Então, perante os doentes, nós precisamos manter a calma, o equilíbrio. Acima de tudo, a harmonia mental, a harmonia perante a atmosfera que nos envolve é muito importante. Então, esse recado, essas orientações da conduta espírita, por que elas são tão úteis e eficazes? Porque nós esquecemos isso, principalmente quando estamos passando por uma doença ou quando algum familiar está passando por uma doença. Aí nós esquecemos. Aí nós simplesmente entramos em desespero, perdemos muitas vezes a lucidez, não é? E ficamos muito desequilibrados. Por isso é tão importante as boas leituras. Se ao anoitecer, no final de cada dia, nós fizermos a leitura de uma frase, ou até mesmo uma reflexão, ficarmos um momento em silêncio, escutarmos uma boa música, ou até mesmo pássaros, a natureza, os ambientes, não é? Os ruídos, enfim, da natureza, os pássaros, a árvore, enfim, as flores. Se nós observarmos a natureza, nós automaticamente nos acalmamos. Existem pessoas que nunca estão em locais onde tem plantas ou animais. E as plantas e os animais, eles nos trazem calma. Os verdes, a exuberância da vegetação, não é? Não é à toa que é muito terapêutico quando vamos passear numa região que tenha
bastante plantas, muita vegetação ou animais. Nós nos sentimos como? Nos sentimos relaxados, nos sentimos calmos. E isso é muito importante tanto para o restabelecimento do doente, como para o restabelecimento da harmonia do lar. Essa harmonia tão necessária para a nossa saúde. A terceira dica que a conduta espírita nos traz, pelo nosso querido irmão Valdo Vieira e o espírito André Luiz, é a seguinte: é sobre o papel da dor. Vocês nunca vão encontrar uma pessoa, independentemente da sua condição social, independentemente do país que ela tenha nascido, independentemente do seu gênero, você nunca vai encontrar uma pessoa neste mundo, neste planeta, que não tenha passado por algum tipo de dificuldade. Todos nós passamos invariavelmente por dificuldades. Daí que podemos afirmar, sim, podemos afirmar que a vida, ela é cheia de dificuldades. A vida é cheia de obstáculos. Sim, podemos afirmar isso. A vida, ela nos traz desafios, às vezes difíceis, como, por exemplo, perder um ente querido é um grande desafio. Uma doença gravíssima, uma perda de algum órgão, a pessoa tem um acidente, fica cego, ou perde uma perna, começa a utilizar cadeira de rodas, enfim, quaisquer tipo que sejam as dificuldades e os desafios, elas servem muitas vezes para o nosso crescimento. Por isso que é importante, quando nós estamos perante os doentes, não é justamente o título do capítulo, perante os doentes, se possível, lembrar o papel da dor. Qual é o papel da dor? Afinal, não existe tanta dor a troco de nada. Ela tem um papel. Qual é esse papel da dor? É o nosso crescimento. É o nosso burilamento. Existem muitas analogias para explicar essa questão. Eu, particularmente, gosto muito da analogia que fala sobre as flores. As flores, elas precisam, as flores mais bonitas, as mais belas, precisam de um pouco de frio. Elas precisam de um pouco de adversidade. Assim como as frutas. Quando as pessoas que cultivam vinho, por exemplo, cultivam uvas e fabricam, produzem o vinho, essas pessoas, elas sabem perfeitamente que a uva que passa por uma determinada temperatura, ou pêssego, qualquer fruta da preferência de vocês, ela fica mais saborosa, porque ela enfrentou uma certa adversidade. As árvores também, os carvalhos, as árvores altas e frondosas, se elas passaram por fortes ventos, elas ficam mais e mais e mais robustas. E, finalmente, a questão também é uma analogia bastante interessante, a questão do diamante. Por que o carbono transforma-se em diamante? Porque ele sofre uma pressão imensamente grande e aí a pedra é transformada. Então essa lapidação que a dor causa em nossos seres, ela é muito importante. Sem ela, provavelmente, sem a dor, provavelmente, nós tivéssemos muito mais dificuldades para crescer. E vamos lembrar, encontramos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, na parte que se intitula Bem-aventurados os aflitos, nós encontramos escrito ali: enquanto estávamos desencarnados, escolhemos passar por essas dores, escolhemos essas provas ou essas expiações pelas quais passamos inevitavelmente na vida.
Então nós escolhemos. Nós escolhemos. Se escolhemos é porque tínhamos necessidades de enfrentá-las. E podemos enfrentá-las. O capítulo ainda, Bem-aventurados os aflitos, falam sobre como o espírito se sente feliz, verdadeiramente feliz, quando ele consegue cumprir uma prova ou uma expiação. Com resignação, sem lamentações, resignado. Ele aceita resignado a vontade de Deus, a vontade do Pai Celestial. E aí entramos novamente, não é, na conduta espírita, que tem uma frase que diz assim, ó: a resignação nasce da confiança. E com o que está relacionada a palavra confiança? Está relacionada com a fé. A próxima dica do André Luiz é justamente sobre a vontade de Deus. Está escrito na conduta: antes de tudo, vige a vontade sábia do Pai Excelso. Nós não temos acesso, não sabemos por que estamos passando por essas dificuldades. Mas sabemos, temos a fé, temos a confiança e sabemos que tudo o que nos acontece é por vontade do Pai. Então, se ficamos doentes, se estamos enfermos, se estamos passando por uma determinada dificuldade, é a vontade de Deus. Se um familiar partiu antes do tempo, se houve uma catástrofe, foi necessário enfrentar uma grande enfermidade, é a vontade do Pai Excelso. É muito complexo entendermos isso porque estamos muito conectados ao mundo material. Estamos muito conectados a esse mundo que nos exige. Temos exigências que às vezes nos afastam do plano espiritual. E o plano espiritual, ele é muito diferente. Nós somos os mesmos. Os nossos espíritos são os mesmos. Ao desencarnarmos, adentramos no mundo espiritual. Mas o mundo espiritual, ele é muito diferente do mundo que vivemos aqui. Os livros espíritas nos ensinam, nos falam sobre isso, sobre essas diferenças. As diferenças que existem entre estar encarnado e entre estar desencarnados. Por isso que é muito importante o estudo, a leitura, ler boas obras, procurar conhecer como será que é quando desencarna. Existem muitas obras, inclusive de André Luiz, muitas obras de André Luiz falando sobre isso. Como? O que acontece? O que vai acontecer comigo no meu desencarne? O que aconteceu com o meu familiar quando ele desencarnou, quando ela desencarnou? O que será que aconteceu? Será que ela está viva? Onde está? O que acontece com as crianças que desencarnam? O que aconteceu com o familiar, com o meu grande amor, com a pessoa que eu tanto amava? Será que o amor terminou? Tudo isso, todas essas informações, todos esses ensinamentos, nós encontramos nas obras espíritas. São ensinamentos de muito tempo. Mesmo no Evangelho, nós já encontramos muitos ensinamentos. Jesus nos deixou muitos ensinamentos. Então, não há motivos para que tenhamos dúvidas com relação a isso. Mas ainda fraquejamos. Ainda nos sentimos fracos perante os grandes desafios. Por isso é importante que saibamos obedecer à vontade do Pai Excelso. E isso é muito forte. Para que tenhamos essa obediência, é necessário que tenhamos fé. E para que tenhamos fé, é necessário que tenhamos confiança e amor. Vejam vocês que a tarefa, como eu falei anteriormente, não é fácil.
é bastante difícil, mas ela não é impossível. É possível fazer. Vamos então para a outra dica do espírito André Luiz. A melhoria eficaz das almas deita raízes na solidariedade perfeita. É sabido, não é? Nós sabemos, estamos sempre falando, eventualmente estamos falando na casa espírita, que vivemos num mundo onde o egoísmo e o orgulho são as principais chagas que enfrentamos, não é? As principais chagas que temos no mundo, o egoísmo e o orgulho. E é interessante pensarmos que um mundo onde tenhamos a solidariedade perfeita, sem sombra de dúvida, é um mundo que não tem egoísmo. Se nós tivéssemos a solidariedade perfeita, nós teríamos pessoas se ajudando mutuamente. E aí tem duas coisas interessantes que eu gostaria de citar com relação a essa dica do André Luiz. A primeira é que ajudar alguém, ser solidário com essa pessoa, não significa que eu posso tolher, de certa forma, a liberdade que essa pessoa tem. Todas as pessoas, todos os espíritos têm liberdade. Para isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, não querem frequentar a casa espírita. Há algum problema nisso? Não, não há nenhum problema. O fato da pessoa ser frequentador, não é, de outra religião, por exemplo, a pessoa pode ser da Igreja Católica. Eu vou deixar de ajudá-lo? Não. Aí, nesse caso, a solidariedade não seria perfeita. O verdadeiro cristão, que é a mesma coisa, significa a mesma coisa que o verdadeiro espírita, e a gente poderia, quiçá, não é, que pudéssemos dizer que todas as pessoas que vivem nesse planeta estivessem realmente irmanados nesse amor, nessa coisa maravilhosa que une as pessoas. O amor une verdadeiramente os seres, não é? Ele realmente conecta as pessoas. Então imaginem vocês que eu não preciso de forma nenhuma, aliás, eu não preciso nem falar para a pessoa quando eu vou ajudá-la, auxiliá-la, ser solidário, não é? Eu não preciso nem dizer que eu sou espírita. Aliás, o ideal é não falar. Vamos supor que vocês estejam fazendo um trabalho de voluntariado no hospital. Por exemplo, tá? Será que eu devo dizer que sou espírita? Eu tenho um grande amigo que trabalha num centro espírita em Balneário, e ele faz um serviço voluntário dentro do hospital há bastante tempo já, e eles não falam que são espíritas. E por que eles não falam que são espíritas? Porque vocês sabem perfeitamente que dentro dos hospitais, os hospitais são locais públicos, não é? São locais, hospitais, onde várias pessoas frequentam aqueles locais e várias pessoas recebem tratamento, e são pessoas de diferentes crenças. E muitas vezes nem são religiosos. Então pode acontecer de eu entrar num quarto de uma pessoa e a pessoa não ter nenhuma crença. Existe uma outra história também que eu acho muito interessante, que é do Chico Xavier. O Chico Xavier é relatado uma das biografias que eu li sobre ele. Acho que foi uma das últimas biografias que até gerou o filme sobre o Chico. E ele falava o seguinte: quando ele frequentava as penitenciárias para levar, para ser solidário, não é? Então ele levava coisas que eram necessárias para as pessoas, produtos de higiene, coisas que as pessoas pediam, não é? Alimentos, enfim. Os presidiários, as pessoas que estão nas penitenciárias, pediam ao Chico, e o Chico ia e levava esse auxílio, não é? Para dentro das penitenciárias. Mas o Chico falou uma coisa que eu nunca esqueci isso. Ele falou o seguinte: dentro da penitenciária, dentro do presídio, eu não faço nenhum tipo de pregação. Por quê? Por quê? Porque as pessoas
não estão no seu direito de exercer a liberdade. As pessoas que estão nos presídios estão privadas da sua liberdade. Exatamente por isso que o Chico não fazia nenhum tipo de pregação, nenhum tipo de doutrinação. E cabe a essa questão da gente refletir sobre isso. O que é a verdadeira solidariedade? Será que eu devo ser solidária somente com as pessoas do meu convívio? E quando eu sou solidária, será que eu não estou fazendo exigências para a pessoa a quem eu estou oferecendo ajuda? Ou eu consigo verdadeiramente aceitar aquela pessoa exatamente como ela é? É muito importante essa reflexão, é muito importante que tenhamos presente em todos os momentos em que somos solidários, se é que realmente somos solidários verdadeiramente em alguns momentos, porque a solidariedade ela tem muito essa questão da espontaneidade. Lembram da história que eu contei no início da nossa conversa? Que eu fui visitar o meu amigo e foi um gesto muito espontâneo e eu pude perceber que aquele gesto ele surtiu efeito, que houve realmente um efeito. Por que houve um efeito? Porque foi espontâneo. Tudo que é espontâneo, muitas vezes é carregado de amor. A espontaneidade, ela não é ensaiada. Não há ensaio. A verdadeira compaixão, ela não é ensaiada. Eu não posso ensaiar isso. Eu não posso ensaiar a solidariedade. Ela acontece naturalmente quando eu ajudo alguém, quando eu escuto uma pessoa, quando eu me proponho realmente a me colocar no lugar da outra pessoa, através da empatia, através da verdadeira empatia. Quando eu me proponho a levar um alimento ou levar uma palavra de consolo. Nesse momento é importante que façamos essa reflexão. E essa reflexão, ela é muito interessante, porque, como eu falei antes, nós estamos num mundo muito material. Somos seres, somos espíritos vivendo num mundo material. E somos muito conectados nessas coisas da matéria. Essas relações que nos conectam diariamente com os outros seres, com as outras pessoas. E cabe aqui, uma questão interessantíssima, que é justamente pensarmos, será que não estamos sendo, muitas vezes, não nos deixamos levar por essa esfera do planeta, por essa esfera material, de vaidade, de egoísmo? Será que muitas vezes não nos deixamos levar por isso? Quando que verdadeiramente, realmente estamos conectados na energia do amor, nessa energia de realmente querer ajudar o outro, ficar feliz quando a outra pessoa realmente consegue ser ajudada, nos inspirarmos com isso. É tão bonito quando a gente vê um filme sobre Jesus, ou quando a gente lê as palavras de Jesus, e nós nos emocionamos. É maravilhoso isso nos inspira. E a gente olha para aquele ser fantástico, e a gente pensa assim, que entusiasmo, que vontade de ajudar. Quando vemos outras histórias, as histórias de Chico Xavier, o próprio Valdo Vieira, grandes pessoas aqui do Brasil e outras pessoas, Kardec, nós nos sentimos entusiasmados, querendo realmente ajudar, querendo fazer alguma coisa, ser verdadeiramente irmãos cristãos, se envolver no trabalho assistencial, mas se envolver no trabalho assistencial com amor, com o verdadeiro amor, sentindo o verdadeiro amor. Realmente emanando essa energia, essa luz, essa fonte
rica e maravilhosa, eterna de energia, chamada amor. É muito importante que quando a gente pensa na solidariedade, que a gente faça essa reflexão. Será que eu estou sendo realmente solidário? Ou eu estou fazendo apenas uma troca? E às vezes nem a troca nós somos capazes de fazer. É muito comum, vocês já devem ter visto isso bastante. É bastante comum que nós façamos o papel de Pôncio Pilatos. Tem uma outra obra de Chico Xavier, que são duas obras na verdade, onde conta a história inclusive uma das vidas do espírito Emmanuel. A primeira delas é chamada Há 2000 anos, e depois há 2000 anos e não me lembro o nome da segunda, acho que é 100 anos depois, não tô lembrada agora o nome da segunda. Mas há 2000 anos conta a história, justamente uma das vivências do espírito Emmanuel. E é justamente nessa obra, há 2000 anos, que relata a parte que Pôncio Pilatos, ao lavar as mãos, aquele gesto que fica conhecido, muito retratado em várias obras artísticas, quando ele lava as mãos, o que ele pensa na verdade? Olha, eu fiz o que eu podia, não depende de mim. Não depende de mim, eu fiz o que eu podia. Os judeus que quiseram colocar esse homem na cruz. Quantos de nós não fazemos como Pôncio Pilatos? Nos deparamos às vezes com situações que requer naquele momento uma ação imediata. E essa ação pode ser nossa, porque nós estamos aqui, estamos encarnados. Estamos vivendo nesse planeta, estamos aqui nesse mundo, somos de carne e osso, podemos agir, podemos realmente fazer alguma coisa naquele momento, naquele instante, mas não, eu vou lavar as mãos, não está na minha alçada, tentei ajudar, mas a pessoa não quis ajuda, ou então, estou muito ocupado, tenho as minhas filhas, as minhas ocupações, as minhas tarefas. Muitos seres encarnados aqui na Terra agem exatamente assim. Fazem como Pôncio Pilatos. Ou seja, perdem a oportunidade. Perdem a oportunidade de auxílio. Nós assistimos recentemente uma palestra da nossa companheira da Casa Espírita, que ela falava justamente sobre as oportunidades. As oportunidades que temos de auxiliar, elas passam e muitas vezes não voltam. Então é importante que tenhamos, não é? Essas referências. Será que a gente quer ser como Pôncio Pilatos? Ou queremos seguir o exemplo de Jesus? Qual exemplo que queremos seguir? Conseguimos ser Jesus agora? O mais importante é que sejamos nós mesmos. Sejamos nós mesmos. Eu não posso ser Chico Xavier. Eu não posso ser André Luiz. Eu não posso ser Allan Kardec. E também não posso ser Jesus. Porque eu sou a Ângela. O meu espírito é único. Mas existem coisas que somente a Ângela pode fazer. A Ângela pode auxiliar a Priscila. A Ângela pode auxiliar ao João. São pessoas que estão ao meu redor. São pessoas que eu tenho contato. São pessoas que eu verdadeiramente
posso tocar de alguma forma, pelo mínimo com o meu exemplo. As pessoas que estão mais próximas de nós são as pessoas da nossa família. Geralmente, são pessoas que a gente tem muitas dificuldades. Por que será, né? Nós que somos espíritas estudamos, que não estamos aqui pela primeira vez. E as pessoas que percorrem conosco essa trajetória, essa caminhada, já percorreram outras. E claro que nós não somos nenhum santo, não é? Então a gente vem e a gente faz muita coisa que não deve, e o que deve mesmo ser feito, nós não fazemos. Isso é bastante comum também no planeta Terra. Mas é importante que tenhamos essa solidariedade com a gente mesmo. Sejamos solidários conosco, não é? Olha, eu não fiz hoje. Hoje eu ainda não fiz. Não cheguei nem perto. Mas amanhã é outro dia. Amanhã eu vou ajudar. Mas quem será que eu vou ajudar? Amanhã eu vou ajudar uma planta. Mas como assim você vai ajudar uma planta? Ah, sim, vou ajudar. Minha planta lá em casa, eu vou fazer uma prece para ela. Eu vou emanar muito amor para minha planta. E no outro dia? No outro dia, o que será que eu vou fazer? Já sei. Vou fazer uma prece para minha vizinha. Aquela minha vizinha que, né, às vezes fala mal de mim, por exemplo, né? Vou fazer uma prece para ela. Vou fazer uma prece, vou mandar muita coisa boa, uma energia muito boa, uma energia de luz, muita, muita, muita luz para ela. Será que isso não é solidariedade? Hoje eu tenho inúmeras possibilidades de ser solidária, a começar por mim, a começar pelo meu ambiente, pela minha casa, pela minha vida, pela minha jornada. Afinal, eu só posso ajudar o outro, ajudar o próximo, se eu estiver bem. Existem muitas coisas com relação à saúde. Nós estamos vivendo num momento muito complexo no planeta Terra. E muitas vezes, pessoas, estudiosos falam, comentam a importância do dinheiro no combate às doenças, a importância do conhecimento, a importância da ciência no combate às doenças. Imaginem vocês, para curar um doente, o que precisamos? Equipamentos, pessoas treinadas, ambientes limpos, assépticos. E tudo isso é proporcionado graças ao dinheiro, graças à ciência. Então, que bom quando as pessoas realmente buscam, através da sua energia, do trabalho, a prosperidade, realmente ganhar muito dinheiro e proporcionar isso para as pessoas, através da solidariedade. Quantas pessoas que nós ouvimos, às vezes, estudamos, que são benfeitores, beneméritos, que doaram quantias para hospitais, construíram salas, laboratórios. Que coisa maravilhosa! Que coisa boa quando os seres humanos buscam realmente a instrução, a educação, buscam essa valorização da ciência e conseguem realmente se desenvolver enquanto seres humanos, enquanto pessoas que buscam realmente ficar mais iluminadas, buscam a luz. E através desse trabalho, através dessa energia que constrói, que leva para as outras pessoas que não têm, leva instrução, leva alimento, leva o álcool gel, leva a asepsia. Que coisa linda essa solidariedade entre os seres humanos. Finalmente, já que estamos falando tanto, não é? Sobre solidariedade, cabe uma última reflexão. Que possamos sair dessa energia densa do planeta Terra, dessa energia material imersa em vaidades, orgulhos,
egoísmo, imersas nesses vícios, atitudes viciosas. Que possamos elevar o nosso pensamento e realmente nos conectar com Deus através de seus benfeitores, através dos trabalhadores de Deus, trabalhadores da seara de Cristo. Que possamos ser um trabalhador da seara de Cristo. Que possamos ser uma pessoa iluminada. No momento de dormir, entrar num estado profundo de relaxamento e que possamos ser ativos no plano espiritual, auxiliando as pessoas que estão enfermas, aos necessitados. E não apenas no momento da noite. Durante o dia. Quantas vezes podemos, durante o dia, emanar vibrações para as pessoas que estão no nosso convívio? Vibrações boas, bons pensamentos, luz, calma, tranquilidade. Que essas pessoas realmente sintam a nossa paz. Que essa paz seja perceptível. Que elas possam realmente ser impactadas pelo nosso pensamento. E que possamos atingir cada dia mais patamares mais elevados de energia. Que possamos ser auxiliares, que possamos trabalhar na assistência, que possamos sempre aprender cada dia mais, através dos nossos meios, não é, de instrução, através dos livros, das pesquisas, através dos amigos, da troca de ideias, buscando cada vez mais compartilhar, escutar outras pessoas. Crescemos tanto quando escutamos outras pessoas. São outros mestres, pessoas que nos auxiliam a crescer. E aqueles de quem a gente não gosta, esses também nos auxiliam a crescer. É muito importante que tenhamos essa consciência. Finalmente, para encerrar, não é? Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Ele disse, inclusive, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, é uma das menores sementes que existe, nós transportaríamos montanhas. Precisamos, sem sombra de dúvida, buscar o amor, a fé e a confiança. Isso é muito importante. É muito importante que possamos encontrar no nosso ser essa energia maravilhosa e utilizarmos essa energia para que possamos realmente ser solidários. Utilizar através da compaixão essa energia universal. Todos nós temos acesso, todos nós. Todos nós podemos utilizar essa energia. Nesse momento, de forma bastante especial, vamos vibrar uma energia boa para todo o nosso corpo, para todo o nosso ambiente, o nosso lar. Vamos imaginar que essa energia, que essa luz atinge outros lugares. Ela alcança os nossos familiares, ela alcança os nossos vizinhos, alcança as pessoas das quais não gostamos, alcança os animais. Essa energia envolve todo o planeta. Que essa energia e essa luz possam verdadeiramente
nos trazer alívio para as nossas dores, que possamos nos restabelecer, revigorar as nossas forças, para que tenhamos fé, confiança, para começar um novo dia com muita luz em nossos corações. E que possamos verdadeiramente levar essa luz para as outras pessoas. As pessoas que estão desanimadas, as pessoas que estão passando por dificuldades nesses momentos. Aquelas que estão nos presídios ou nas comunidades mais desfavorecidas, os povos indígenas, as mulheres, o povo afro-brasileiro, o povo afro-americano, enfim, que todas as pessoas deste planeta recebam essa energia maravilhosa, essa energia que envolve, ampara, ilumina, cuida, aquece. Que Deus seja convosco, que assim seja, e que a paz nos ilumine hoje e sempre, que assim seja.